Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 8, a partir do versículo 3, amém? Eu escrevi, irmão, mas não sigo sempre o que eu escrevo aqui não, amém? Mas vamos lá, Deus é fiel. Glória a Jesus. Atos 8, a partir do versículo 3. Eu tentei fugir dessa palavra. Eu falei assim, mas Senhor, essa palavra era para o culto de missão, não era para domingo, não. Mas não teve quando. Eu cheguei lá no chá, a palavra também coincidiu. Eu falei assim, aí não tem como fugir daquilo que Deus coloca no nosso coração. Confesso que queria trazer uma palavra mais light, para a igreja. Porque a responsabilidade da igreja é grande. Amém? Vamos ler lá. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Repete comigo esse versículo. E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Os irmãos podem se assentar. Que final de texto, de leitura linda, E havia grande alegria naquela cidade. Amém? Por quê? Porque chegou um homem ali, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, de coragem e de ousadia, para fazendo a obra que Cristo chamou para fazer. Mas era fácil para Felipe? Estava sendo fácil para Felipe? Ele está ali? E hoje, se eu te fizer uma pergunta, eu pergunto para você, para nós como igreja hoje, não se pode mais falar de Jesus no Brasil. Porque aquele que pregar a palavra no Brasil, ele será morto, será preso, sua família, sua casa, e muitos serão mortos. A igreja em si. Os que se declararem cristãos, eles serão presos e mortos. O que você faria? Qual seria a sua atitude, a sua ação, a tua reação diante de um fato desse? Será que nós estamos preparados para chegar a esse tempo? Porque está chegando, o negócio está apertando. Vai chegar esse tempo, como chegou no tempo dos discípulos. Aqueles príncipes, aqueles governadores daqueles tempos diziam, vamos calar eles. Mas o que eu acho mais lindo, o próprio Saulo, que aprendeu nos pés de Gamaliel, ele dizia que ele matava em nome de Deus. Tudo que ele estava fazendo ali, matando os cristãos, era em nome de Deus, porque ele não reconhecia Cristo. Então, ele foi pegar cartas e mais cartas para matar e levarem muitos presos, muitos em cadeias. E nós estamos dispostos a serem presos por amor a Cristo? E aqui nós vamos observar que no versículo 4 vai dizer o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quer dizer, eles receberam a notícia de que algo estava acontecendo, que muitos cristãos estavam sendo perseguidos, presos e mortos. Eles falaram assim, tudo bem, nós não podemos ficar aqui em Jerusalém. Vamos para outros lugares. Muitos discípulos foram para outros lugares. Só que eles não foram se esconderem. Eles saíram daquele lugar. Mas enquanto eles iam pela cidade, pelos lugares, aonde havia uma alma, eles não perdiam tempo. Eles aproveitavam a oportunidade que eles tinham.
de continuar falando de Jesus, mesmo em meio às perseguições, mesmo sabendo que sua cabeça estava a prêmio por conta do nome de Jesus. E eles iam, vai dizer que eles andavam, aqueles que estavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Quer dizer, por toda a parte, quer dizer que muitos se dispersaram daquela cidade. Mas mesmo assim eles entenderam o chamado deles. Mesmo assim eles não negaram a Cristo. Mesmo assim eles não deixaram de falar de Jesus. E eu e você? Se acontecer isso hoje no nosso Brasil, existem países aí que não se pode falar de Cristo, porque de fato são mortos. Aqueles que falam de Jesus, apresentam Jesus, muitos são enforcados, muitos são fuzilados por conta da palavra. Mas no Brasil, ainda nós não vivemos essa realidade. Mas pode ser que esta realidade chegue para cumprimento da palavra de Deus, para que se cumpra a palavra do Senhor. E eu e você, como cristão, se nós sairmos daqui de Planaltina de Goiás e formos para outras cidades vizinhas, nós continuaremos a falar de Jesus? Será que nós seremos um Filipe? Seremos um Filipe que mesmo correndo daquela cidade onde muitos estavam sendo perseguidos e maltratados, ele levou consigo a palavra e ele não perdeu tempo em falar do amor de Cristo, apresentar Jesus, apresentar o reino de Deus para aqueles que estavam longe de Jesus? Ele foi luz na vida de alguém? O Senhor nos chamou como sal da terra e luz do mundo. Jesus não falou assim, não, vai estar só quando tiver tudo bem é que você vai pregar a minha palavra. Em tempo e fora de tempo, fale de Jesus. Fale de Jesus. Em tempo e fora de tempo. Hoje o tema no chá foi: seja a luz na vida de alguém. E Filipe e os demais que saíram dispersos daquela cidade, eles foram luz na vida de muitas outras pessoas. Eles não dispensaram a palavra que eles receberam de Cristo, a autoridade que eles receberam de Cristo. Muito pelo contrário, eles continuaram fazendo a vontade do Senhor. Eles continuaram cumprindo com a vontade do Senhor. Eles começaram a mudar a história de muitas outras pessoas através do Evangelho de Cristo, através do reino de Deus, porque aqui vai falar bem assim, ó. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Sabe por quê? Porque o que estava nele não era dele, era de Jesus. Jesus só precisava dele para ele ir, para ele abrir a boca, para ele falar, para ele dar lugar para Jesus operar, apresentar o reino para os cativos, para os oprimidos, para que a situação daquelas pessoas fosse alterada. De uma vida de tristeza para uma vida, para um salto. E vai dizer que as multidões ouviam e viam os sinais que ele fazia. Não por ele mesmo, mas por causa do nome de Jesus. Não por ele mesmo, mas pelo poder que há no nome de Jesus, a autoridade que foi concedida a eles. Essa autoridade está na minha e na sua vida. Está nas nossas vidas o poder de alterar a dor de alguém. Está nas nossas vidas, assim como Pedro e João passavam na porta do templo chamado Formosa, e lá tinha um coxo que há muito tempo estava ali pedindo esmolas, acostumado, a vida dele todos os dias era aquela, e de repente vem Pedro e João passando para ir ao templo orar, e aquele homem pede: me dá uma esmola, me dá algo, eu estou aqui. E eles falaram assim: olha, eu não tenho ouro e nem prata, mas é o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Eles deram aquilo, eles não se conformou com a situação na vida daquele homem, eles foi luz na vida daquele homem, eles alterou a dor daquele homem, a tristeza, a angústia de todas as vezes estar ali mendigando o pão de cada dia, porque para eles sobreviverem, eles tinham que estar pedindo.
E será que nós temos feito algo para mudar a história da vida de alguém? Será que nós estamos dispostos a sair por aí e entender que não é somente entre essas quatro paredes nós nos reunimos, adoramos, é muito bom tudo isso aqui, mas lá fora, de fato, onde é que está? Aqueles que necessitam de um milagre precisam ouvir. Vai dizer que eles ouviam e eles viam, através da vida de Filipe, sinais acontecerem. Será que Jesus pode te usar para as multidões ouvirem você e verem em você, através da sua vida, sinais acontecendo? Maravilhas acontecendo? Será que nós temos essa coragem, essa ousadia? Falar assim, em nome de Jesus, levanta e anda. Olhar para a situação de alguém, falar, levanta e anda. Eu não estou olhando para mim não, estou olhando para você agora. Então, em nome de Jesus, levanta e anda. Era o que Filipe pregava a mensagem do reino. E junto com a mensagem do reino, tinham os sinais e as maravilhas do reino. Um reino que mudava a situação da vida das pessoas. Aí vai dizer, pois os que tinham espíritos imundos saíam, os que tinham espíritos imundos saíam de muitos, que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados através da vida de um homem, que ele não se ateve à sua dificuldade, ele não perdeu a essência de Cristo na vida dele. Ele poderia falar, não Senhor, eu vou morrer, eu tenho que fugir, eu tenho que fazer igual Elias, vou achar uma caverna e vou me esconder. Ele não, aonde eu for, eu vou falando de Jesus, eu vou assumindo quem eu sou em Cristo e para o que Ele me chamou. Talvez eu e você, porque nós não passamos ainda por essa situação aqui, nós podemos sair correndo e fazer igual Elias, querem me matar, querem matar a minha família, eu tenho que esconder, eu tenho que proteger os meus, porque nós pensamos logo isso, como é que nós vamos proteger a nossa família? Não é verdade? Nossa, o meu filho, eles vão fazer algo com o meu filho, ele vai fazer algo com o meu esposo. Não! Eles saíram dispersos, mas eles saíram falando, eu posso até sair daqui, mas aonde eu for, algo diferente vai ter que acontecer nas vidas das pessoas que estiverem em minha volta. E o resultado foi o quê? Através da vida de Filipe, os coxos andarem, os paralíticos serem curados, os que possuíam demônios serem libertos através da vida de um homem que ousou fazer a vontade de Jesus aonde ele estava, porque ele entendeu e compreendeu a mensagem que Cristo deixou na cruz do Calvário, a mensagem que Cristo deixou para cada um de nós. Quando você for alcançado, alcance alguém também. Quando alguém iluminar na tua vida, a luz que você receber, resplandeça na vida de alguém também. Como isso é importante, como isso muda a situação, como isso transforma vidas. E depende de cada um de nós. Talvez existem pessoas oprimidas próximos de nós, e parece que nada está acontecendo, mas na verdade, se você for abrir a boca aí na rua, vai chegar um monte de gente que não vai dar tempo o dia inteiro para você atender as pessoas por conta das dificuldades diárias, das situações, das escravidões que as pessoas estão vivendo por aí. Mas nós estamos acomodados porque está tudo muito bem ainda. Nós não somos perseguidos. Nós podemos andar com a nossa Bíblia, nós podemos ler ela em público, mas vai chegar o tempo que essa Bíblia vai ter que estar aqui no meu coração e no seu coração. Aí vai chegar o tempo de fato que nós seremos corajosos. Ou é morrer por Cristo, é morrer pela mensagem do Evangelho. E você está disposto a isso, a morrer? Se chegar alguém hoje e falar assim, você é crente, tu sou, vai morrer agora, não pode me matar, não tem problema não. Ou você vai falar assim, não, peraí, vamos conversar, não é bem assim, né? Eu não sou crente não, tem muita gente que vai fazer isso. Mas eles não temiam ao que poderia acontecer com eles, por amor a Cristo, por amor à sua palavra. Eu imagino Filipe
vendo o resultado da sua ousadia. Porque se naquela cidade houve grande alegria, é porque havia uma grande tristeza. Se naquela cidade houve alegria naquele tempo, quando Filipe chega ali, é porque havia pessoas tristes, angustiadas, pessoas aprisionadas. As pessoas estavam alegres porque o quadro da vida delas foram mudadas por conta de um homem que apareceu lá e falou de Jesus. E não somente falou de Jesus, mas ele operou sinais e maravilhas naquele lugar. E o povo se alegrou. E o povo se alegrou, e o povo pôde ver que Cristo continuou operando na vida dos necessitados, através da vida dos discípulos. E através da minha vida e da sua vida não é diferente. Jesus, ele deseja operar maravilhas e milagres através da minha vida e da sua vida. Basta que, de fato, nós recebamos dele a porção que ele tem para nos entregar. E a porção que ele tem para nos entregar, cabe a nós ir buscarmos nele. Porque ele é a porta, está nele todas as coisas. E sem ele nós nada poderemos fazer. Sem ele nada nós poderemos fazer. Talvez o Senhor já tenha te incomodado para falar do amor dele para alguém, um prisioneiro, cativo. Quantos cativos a gente vê nessas ruas? Quantos cativos e oprimidos? E nós passamos, reto. Né? Se brincar, se vier para o nosso rumo, a gente até corre. E se fosse um Filipe? Como é que seria? Nós temos que aprender mais com Deus. Receber mais de Cristo, nos entregar mais, porque o negócio vai ficar cada vez mais apertado. O inimigo vai tentar de todas as formas para você não se encher de Deus, para você não buscar mais a Deus. O inimigo vai colocar, muitas das vezes, na mente das pessoas que isso aqui só acontecia com os discípulos, que esse poder não existe mais hoje, mas ele existe, ele está disposto para mim e para você. Se nós de fato nos entregarmos, nós buscarmos no Senhor, ele tem para nos dar, e quanto mais eu buscar, mais ele vai me dar as coisas concernentes ao seu reino. Ele é o próprio exemplo de mudar a vida das pessoas, o próprio Cristo. Quando ele vai para Cafarnaum, terra de Zebulon e Naphtali, para se cumprir a palavra, vai dizer que lá havia muitos em escuridão, muitos em trevas, mas quando ele chega lá, raiou uma grande luz, e naquele lugar pessoas foram libertas, a situação foi mudada, a situação foi transformada. Por isso ele fala: vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo, porque onde você chegar, vai entrar clareza, vai entrar claridade. Aqueles que estão cegos voltarão a ver. Espiritualmente falando, aqueles que estão cegos espiritualmente, que não estão enxergando a sua condição de vida pecaminosa, através da minha vida e da sua vida, haverá algo na vida dela que vai abrir a visão e o entendimento dele, e ele vai falar: nossa, como eu estou errado, de fato eu estava cego, mas agora eu posso ver, porque a luz do evangelho chegou até a minha vida. E somos nós, igreja. E somos nós que iremos, sim. E Jesus conta conosco. Ele poderia ter deixado esta obra para os anjos, mas ele deixou para mim e para você fazer, para nós realizarmos. Então, no seu trabalho, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, vai entrando e vai falando de Jesus. Vai entrando na vida das pessoas. Pede a Deus estratégia para você entrar na vida das pessoas. Peça para Deus te mostrar, porque se você pedir para Deus te mostrar, se o seu propósito é alterar a situação na vida das pessoas, se você falar: Jesus, a partir de hoje eu quero ser um instrumento nas tuas mãos, me mostra a necessidade dos meus colegas de trabalho, me mostra a necessidade do meu vizinho, me mostra a necessidade dos meus parentes. Eu sei de uma coisa, que Jesus, ele tem poder para mostrar para você a necessidade de cada um. A necessidade, o Senhor, ele mostra a necessidade.
E muitas das vezes nós estamos só rodeando em círculo. Rodeando em círculo. Pensando muitas das vezes em nós mesmos. Olhando para nós mesmos. Mas Jesus está falando, e a luz na vida do outro que você tem que ser? E o sal que tem que dar sabor na vida do outro? Talvez a vida do outro está sem graça. Ele não vê alegria. Ele não vê esperança. Ele não vê um futuro. Mas você chega com o sal. Você chega com esperança em Cristo Jesus para a vida dele. Você dá uma palavra para aquele homem, para aquela mulher, para aquele jovem, e ele começa a receber algo, começa a ter sentido na vida dele. Se você é o sal da terra, você tem que dar sentido na vida de alguém. Jesus quer te usar para dar sentido na vida de alguém, tirar alguém da depressão, tirar alguém de uma situação ruim, tirar alguém de uma situação... para mudar o sentido. E nós ficamos paralisados. Na verdade, muitas vezes paralisados. Mas o Senhor, como Ele conta com um Filipe na terra ainda, e que eu e você possamos ser um deles. Que nós possamos nos levantar independente de circunstância, de situação. Aproveitemos as oportunidades que nos aparecem todos os dias. Irmão, todo dia aparece a oportunidade de nós falarmos de Jesus. Todos os dias nós temos a oportunidade de falar de Jesus. Você tem a oportunidade de orar por uma pessoa. Você tem a oportunidade de fazer algo pela vida de alguém. Você tem essa oportunidade. Nós não aproveitamos elas. Nós não a aproveitamos. Você está na fila de um banco? Você tem uma oportunidade. Tem pessoa na sua frente, atrás de você. E tem pessoas que começam a conversar com você do nada e começam a ter um assunto legal. Aproveita a oportunidade. Tá, pegou o ônibus, sentou uma pessoa do seu lado. Aproveita a oportunidade. Deus vai te dar estratégia. Aproveita. Foi no hospital? Ainda melhor. Aproveita a oportunidade. Sabe, nós temos que aproveitar as oportunidades para fazer a vontade do nosso Deus. E estes homens, eles não perderam nenhuma delas, que foi aparecendo diante de Pedro, João, Paulo, foi aparecendo diante de Filipe, de todos aqueles que estavam ali, os discípulos de Jesus, eles aproveitaram todas as oportunidades. Sabe para quê? Não foi para enriquecer. Não foi para ter uma grande casa, eles aproveitaram a oportunidade para ganhar almas para Jesus. E que eu e você possamos aproveitar as oportunidades de ganhar almas para Jesus. Todos os dias tem alguém que precisa de mim e de você. Alguém que não sabe o que fazer. Alguém que não tem mais rumo. Pessoas sem rumo. E você pode apresentar um rumo na vida delas, que é Jesus. Assim como Filipe foi instrumento e apresentou Jesus para aquele povo, e o nome do Senhor foi glorificado. E o quadro daquela cidade foi mudada, porque houve grande alegria naquela cidade. Então eu creio que em nome de Jesus, onde você chegar, haverá grande alegria. Amém? Então que Deus possa nos abençoar, que você receba sua vitória nesta noite. Dos missionários de Jesus. Amém? Glória a Deus.